Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Como se a mulher que fosse vítima de um estupro e quisesse abortar após a 22ª semana fosse mais criminosa que o próprio estuprador, já que a sua pena é o dobro da pena máxima para aquele cara que estuprou aquela mulher. Eu, Fernando de Barros e Silva, da minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com o meu amigo no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro, Celso Rocha de Barros. Diga lá, Celso. Fala, Fernando. Estamos aí, mais uma sexta-feira. So I'm the leading person for president and I'm under a gag order by a man that can't put two sentences together. E, excepcionalmente hoje, com a repórter do Washington Post no Brasil, a jornalista Marina Dias, que está no estúdio Hertz, em Brasília. Bem-vinda, Marina. Muito obrigado por abrilhantar o nosso foro. Obrigada, Fernando e Celso, pelo convite. Um prazer. O Lula não só foi eleito, o presidente Lula, nessas condições, mas montou um governo que não é um governo de centro-esquerda, não, é um governo de centro-direita. Porque essa é a exigência do momento histórico e político que nós vivemos. Além da Marina, a gente tem outro convidado muito especial, o professor titular de Filosofia da Unicamp e pesquisador do SEBRAP, Marcos Nobre, que fala da sua casa em São Paulo e fará conosco o terceiro bloco do programa. Bem-vindo, Marcos. Oi, Fernando. Oi, Celso. Oi, Marina. A nossa querida Ana Clara está de folga essa semana, folga muito justa, e na próxima quinta estará de volta à bancada. Vamos então, sem mais delongas, aos assuntos da semana. Nós abrimos o programa discutindo o perverso projeto de lei 1904, que tramita na Câmara dos Deputados e visa igualar o aborto legal, realizado após 22 semanas de gestação, ao crime de homicídio. É o PL do estuprador, podemos batizá-lo assim. E no caso, a abreviação de projeto de lei PL é significativa porque o artista que encabeça esse projeto é o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, secundado por outros 31 parlamentares, deputados e deputadas, quase todos do mesmo PL de Valdemar Costa Neto e de Jair Messias. O Brasil é um dos países com legislação mais restritiva no direito ao aborto. O aborto no país é permitido hoje em 3 situações: quando há risco claro de morte da mulher, quando a gravidez é resultante de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou de seu representante legal, e ainda em casos de fetos com anencefalia, ausência total ou parcial de cérebro, situação que foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em 2012. O PL de Sóstenes prevê que, abre aspas, quando houver viabilidade fetal, presumida em gestações acima das 22 semanas, as penas serão aplicadas conforme o delito de homicídio simples, fecha aspas. O que isso significa? Significa que meninas e mulheres vítimas de estupro serão obrigadas a seguir com a gestação depois desse período, caso contrário serão punidas como homicidas. A pena para homicídio simples no país é de reclusão de 6 a 20 anos. Para que a gente tenha noção do alcance do problema, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública contabilizou nada menos que 74.930 casos de estupro no Brasil em 2022. São, em média, mais de 205 estupros por dia. É isso mesmo. E o pior, de cada 10 vítimas, 6 delas têm 13 anos de idade ou menos. Ou seja, se a gente tomar como referência esses dados de 2022, ao final do dia de hoje, 123 crianças terão sido estupradas no Brasil. É indecente, é alarmante, é muito assustador, inclusive porque a maioria dos crimes acontece dentro da esfera familiar ou entre pessoas conhecidas das vítimas. A gente vai conversar sobre tudo isso e aproveitar os conhecimentos da Marina, que fez uma grande reportagem sobre a geografia do aborto na América Latina para o Washington Post. No segundo bloco, nós vamos continuar nos valendo dos conhecimentos da Marina para falar da eleição presidencial americana. No final do mês passado, o ex-presidente e atual candidato do Partido Republicano, Donald Trump, foi considerado culpado pela justiça norte-americana em todas as 34 acusações relacionadas ao pagamento de $130 mil para silenciar a atriz pornô Stormy Daniels durante a campanha eleitoral de 2016. Apesar da condenação, as pesquisas de intenção de voto não se alteraram de forma significativa até o momento. A pena, que deve ser definida em 11 de julho, pode tornar Trump o primeiro presidenciável a concorrer à Casa Branca como condenado. A sua candidatura, mais raivosa e ressentida do que nunca, enfrenta um presidente Joe Biden combalido, com índices de aprovação baixos, descontentamento da população, sobretudo entre os jovens, com a guerra na faixa de Gaza e sinais de que pode haver alto índice de abstenção entre os progressistas.
A gente vai discutir o atual estágio da corrida presidencial e também os efeitos no Brasil de uma eventual volta de Trump ao poder. Por fim, no terceiro bloco, a gente conversa com o Marcos Nobre sobre a política brasileira e a política mundial a partir de um texto que ele assina na Piauí deste mês, que tem como título a pergunta: o que vem depois do neoliberalismo? É um texto bastante denso e que aponta para um horizonte histórico bastante preocupante. A disputa política hoje se dá, segundo o autor, entre o que ele chama de direita sem medo, e a gente pode chamar de direita sem superego ou extrema-direita, isso de um lado, e de outro lado, um novo progressismo que lhe faria oposição, mas está longe de se constituir como uma força de esquerda. O governo Lula, como representante desse progressismo no Brasil, estaria pouco consciente de sua missão histórica, é o que acha o Marcos. A gente vai tentar entender por quê. É isso, vem com a gente. Muito bem, Celso, vamos começar com você. Por que tanta urgência em torno desse projeto, Celso? Por que os tarados do Centrão estão tão ávidos para aprovar logo esse negócio? Então, Fernando, a gente tem que separar aqui duas coisas. Do ponto de vista do Arthur Lira e de outros parlamentares desse centrão mais tradicional que resolveram buscar essa aproximação com a direita mais conservadora e mais radical, com o bolsonarismo, etc., isso é puro oportunismo. Uma parte do centrão quer trazer essas pautas para votação como forma de pressionar o governo a liberar dinheiro, a liberar emendas parlamentares, a liberar nomeações de cargos, esse tipo de coisa. Obviamente, nenhum desses parlamentares tem a menor consideração pelas mulheres cujas vidas vão ser afetadas por isso. O próprio Arthur Lira se preocupa com o futuro político dele depois que ele deixar de ser presidente da Câmara. Ano que vem, ele não pode se reeleger. O plano dele é se eleger para o Senado, em Alagoas. E não vai ser uma eleição fácil, porque ele vai concorrer com o seu arquirrival, o Renan Calheiros, que vai concorrer com o apoio do Lula. Então, uma vaga quase que com certeza já é do Renan. Então, ele está pensando seriamente em se posicionar como candidato ao Senado com o apoio dos bolsonaristas, com o apoio da extrema-direita. E daí, essa conversão dele a essa pauta moral radical sobre a qual ele jamais tinha demonstrado qualquer interesse. Por outro lado, do ponto de vista da bancada mais conservadora, essa é mais uma oportunidade para eles sinalizarem virtude com o sofrimento alheio, certo? A cientista política Larisa Peixoto Vale Gomes disse ao Nexo que um grande número de abortos nas 22 semanas, que é o prazo a partir do qual eles querem estabelecer a equiparação com homicídio, não é um problema real. A maioria das mulheres que busca o aborto nas condições permitidas por lei faz isso antes desse prazo. Só que isso pode virar um problema gigantesco por causa especialmente das crianças que sofrem a violência sexual. Por quê? Porque uma mulher adulta, se ela for estuprada, ela tem completa noção que ela foi estuprada e ela sabe o que fazer, ela vai na polícia, enfim, ela sabe no hospital. Uma criança que é estuprada dentro de casa por um padrasto, por um parente, pode não saber exatamente o que aconteceu, ela pode demorar para descobrir o que aconteceu, ela pode demorar que seus pais acreditem no que aconteceu e tomem alguma providência, então ela tem muito mais chance de cair dentro desse prazo. E, sobretudo, a gente tem que lembrar de um episódio especialmente deprimente, que foi o caso daquela menina muito jovem que foi estuprada por um padrasto e houve uma série de manobras de conservadores para atrasar o aborto da menina, que era evidentemente dentro da lei. Para quê? Porque eles queriam atrasar para jogar o aborto dela no prazo que já seria ilegal. Então, eu acho que o principal motivo que a gente deve ficar preocupado com esse projeto do Sóstenes Cavalcante é que eu acho que vai criar incentivos para esses militantes de extrema-direita, no judiciário, nos hospitais, etc., atrasarem as interrupções de gravidez até o prazo em que, do ponto de vista da menina, ela vai ter que encarar uma acusação de assassinato se ela fizer. É uma covardia, cara, absolutamente monstruosa, entendeu? O cara que é liberal, pensar que, meu amigo, eu vou botar o Estado para fazer isso com uma criança, entendeu? Assim, eu acho uma depravação moral absolutamente indescritível esse negócio, sinceramente. É uma falta de vergonha na cara do sujeito que aprova um negócio isso, que realmente é difícil você falar o que você acha sem tomar um processo. Sóstenes Cavalcante, que é amigo do Malafaia, pastor Silas Malafaia, bem amigo. Não, exatamente, ele é muito próximo. Turma. Exatamente, é. Talvez seja o parlamentar mais próximo do Malafaia, né? Que é um profissional de sinalizar virtude com o sofrimento alheio, que ganha a vida fazendo isso, entendeu? Eu disse aqui no caso daquelas discussões todas sobre pautas de gênero, etc. Os caras, por exemplo, gostam de pegar no pé da comunidade LGBT porque é uma maneira de você sinalizar a virtude com o desejo de uma pequena minoria sem a qual dá pra você se eleger, entendeu? Porque se você é um conservador moral, se você leu a Bíblia, interpretou aquilo literalmente e falou, eu vou seguir esse troço, você tem todo o direito de fazer isso. Mas a sua prioridade deve ser restringir o seu próprio comportamento. O que esses caras oferecem quando eles dizem, não vamos falar do seu comportamento,
comportamentos. Vamos falar do comportamento daquela menina pobre ali que precisa de aborto, ou daquela moça trans ali que sofre violência. O que os caras como Malafaia estão fazendo é: eu estou te dando uma chance de você sinalizar a virtude, de você dizer para os outros que você é muito convicto no seu cristianismo, sem precisar restringir o seu comportamento, entendeu? Restringir o comportamento de outras pessoas. Eu acho um negócio muito covarde moralmente, acima de tudo, entendeu? Marina, deixa eu colocar você na conversa. Não sei se você quer começar falando sobre a sua reportagem, sobre o que você levantou a respeito das legislações de aborto nos outros países. O Brasil está numa situação, na comparação com outros países vizinhos e da América Latina em geral, bastante atrasado, né? Exatamente. Fernando, queria só fazer um complemento no que o Celso falou sobre esse projeto que está em discussão na Câmara, que o que eles querem fazer é dificultar o que já está na lei hoje, né? Deixar ainda mais difícil fazer um aborto legal e seguro nas poucas situações que são permitidas no Brasil, que, como você falou na abertura, é um dos países da América Latina com as leis mais restritivas para o aborto, né? Então, é um absurdo completo que uma mulher que foi estuprada, por exemplo, ela de repente vai pegar uma pena maior do que a do seu próprio estuprador, se ela abortar depois de 22 semanas, porque a pena de estupro hoje é de 6 a 10 anos. E a pena de aborto acima de 22 semanas, que está em debate na Câmara, a pena seria de 6 a 20 anos de detenção. Então, uma mulher abusada, estuprada, violentada, humilhada, se ela fizer um aborto acima de 22 semanas, ela pode pegar uma pena maior do que a do seu agressor. Isso é inconcebível, assim. Foi por isso mesmo que eu resolvi fazer uma reportagem sobre a situação do aborto na América Latina, vendo o Brasil cada vez mais uma ilha, né, isolada dentro da região, conforme outros países vizinhos, Colômbia, México, Uruguai, Argentina, começaram há pelo menos 10 anos aí a descriminalizar ou legalizar o aborto. E só dando um passinho para trás para a gente lembrar, o Brasil, ele foi pioneiro nos debates sobre aborto nas décadas de 80 e de 90, ali na redemocratização, na época da Constituinte. Tinha programa de saúde em relação a direitos reprodutivos da mulher que era exemplo para a América Latina, né? E em 2004, no primeiro governo do presidente Lula, o Ministério da Saúde propôs uma comissão para debater a lei do aborto, com direitos reprodutivos da mulher. Então, o Brasil era vanguardista até o início dos anos 2000. Mas aí vem o efeito rebote, quando a gente sabe, os progressistas vão caminhando, a pancada conservadora vem forte. E aí vem Frente Parlamentar Anti-Aborto, né, criada no Congresso, os evangélicos num movimento forte, anti-aborto também, e organizações anti-aborto internacionais nos Estados Unidos e na França, também pressionando o Brasil sobre isso. Então, o Brasil para, os outros países vão indo para frente, e o Brasil para e fica nessa ilha. O maior país da América Latina vira uma ilha nesse debate sobre o aborto. E a minha reportagem no Washington Post, a gente publicou no fim de fevereiro, era sobre a necessidade que algumas mulheres brasileiras começaram a encontrar de ter que viajar para fora do Brasil para conseguir fazer um aborto legal e seguro. Então, eu acompanhei uma dessas mulheres, uma mulher brasileira, que viajou para a Argentina para conseguir fazer esse aborto legal e seguro. Porque não adianta restringir o aborto, Fernando, Celso. As mulheres vão continuar procurando uma forma de fazer. Elas vão sofrer mais, elas vão morrer mais, elas vão gastar mais dinheiro, elas vão ser mais humilhadas, mas elas vão continuar fazendo. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos que mostra que, em 2023, 1 milhão de abortos foram realizados no sistema de saúde americano. Isso é mais de 11% em comparação a 2020, sendo que a Suprema Corte reverteu o direito ao aborto que era vigente nos Estados Unidos por mais de 50 anos em 2022. Isso não adiantou, o aborto continua aumentando. E as americanas agora estão viajando para o México para conseguir fazer um aborto legal e seguro, ou pedem as pílulas abortivas do México para serem entregues nos Estados Unidos e fazerem o aborto. E aí eu fui investigar a situação no Brasil.
e vi que de 2019 a 2023, pelo menos 1.000 mulheres, quase 1.000 mulheres, viajaram para fora, principalmente para Argentina e para Colômbia, para conseguir fazer um aborto legal e seguro. É claro que esse número pode ser muito maior, esse número eu consegui junto a essas associações que ajudam essas mulheres nessas viagens, né? Mas claro que tem muitas mulheres que têm dinheiro, informação e conseguem viajar com seus próprios recursos e a gente nunca vai saber. Mas isso criou um fluxo novo na América Latina de mulheres em busca de um aborto legal e seguro num lugar que não é o país delas, né? Só esse fato da pessoa se deslocar, mudar de país para essa operação já é humilhante, é desgastante, é traumático. E tem uma série de coisas embutidas aí, né? Eu fiz questão de citar os números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que já são conhecidos, mas é porque eles são muito estarrecedores, né? Quase 75 mil estupros num ano. É uma sociedade que está completamente, não tem outra palavra, não ser doente. É uma coisa de falência moral mesmo. E sobre isso os congressistas deveriam estar conversando, estar se preocupando. E, no entanto, o que prevalece hoje em dia no Congresso Nacional é isso que a gente está tratando aqui. Celso, mais alguma coisa? Eu queria acrescentar um negócio. Muita gente que defende projetos como esse dizem que estão defendendo porque são cristãos e estão basicamente expressando suas convicções religiosas. A gente, obviamente, pode discutir que peso isso deve ter numa discussão pública, certo? Mas eu queria também lembrar uma coisa. Ao contrário da homossexualidade, por exemplo, que é claramente proibida no Levítico da Bíblia, eu não acho que a homossexualidade tem que ser proibida por causa disso, mas de fato no Levítico está expressamente dito que a homossexualidade masculina é pecado. Em nenhum momento da Bíblia está registrado que a vida comece na concepção. Você não tem nada lá no texto bíblico sobre aborto. Entendeu? Pelo tamanho dessa pauta entre os políticos religiosos, você acharia que metade do evangelho é sobre isso, entendeu? E não tem nada. Se você pegar os trechos que os caras usam para justificar o negócio, amigo, tomara que estejam te pagando bem, porque pra ter cara de pau dizer isso é brincadeira. Não é um fenômeno de fundamentalismo religioso no sentido estrito de o cara pegou lá o texto bíblico e quer aplicar aquele troço cegamente. Não, cara. Isso aí é um negócio feito pra disciplinar o corpo das mulheres, pra disciplinar a sexualidade das mulheres. Entendeu? O cristianismo já tem seus problemas, não precisa jogar esse em cima dele, não. Tá certo. O Celso é o terror dessa tigrada aí conservadora, porque ele leu a Bíblia inteira. Não, inteiro também não. Diferentemente de mim. Até aqueles livros do Velho Testamento eu não li todos, não. Tá certo. Marina, mais alguma coisa para complementar? Eu queria falar só de um debate, Fernando, que é rápido, mas eu acho que é bem necessário aqui, que é a questão de descriminalizar o aborto ou legalizar o aborto, né? No Supremo Tribunal Federal do Brasil tem um julgamento iniciado ali pela ex-ministra da Corte, a Rosa Weber, no fim do ano passado, em que ela votou a favor de descriminalizar o aborto até 12 semanas. Esse julgamento está parado e não tem data para ser retomado. O ministro, hoje presidente Luiz Roberto Barroso, diz que não tem data para voltar a julgar. A gente sabe que a maioria dos brasileiros diz ser contra o aborto, mas a maioria dos brasileiros também é contra prender mulher que faz aborto. Ou seja, a maioria do Brasil é contra a criminalização do aborto. Mas o brasileiro ainda não conseguiu entender isso, né? Teve uma pesquisa divulgada pela revista Piauí no fim do ano passado e eu conversei com a Sônia Correia, que é do Centro Feminista de Estudos e Assessorias, que fez parte da pesquisa, e ela me explicou que até 2017, nenhum instituto de pesquisa que pesquisava aborto fazia a seguinte pergunta: a mulher que aborta tem que ser presa? Nenhum instituto fazia essa pergunta. E aí eles começaram a fazer essa pergunta a partir de 2017. E qual é a resposta da maioria? A resposta da maioria é não. Em 2018, 52% dos entrevistados disseram que não, a mulher não deveria ser presa se fizesse um aborto. Em 2023, esse número chegou a 59%. Quase 60% dos brasileiros é contra prender uma mulher que aborta, porque as pessoas lembram de alguém que fez, eu conheço, tem empatia, se sensibiliza. Ou seja, esse projeto, além de completamente fora da casinha, para dizer o mínimo, ele vai contra o que quer a maioria da população brasileira. Embora 40% que respondam outra coisa, sejam a favor ou não saibam, não sei qual é a porcentagem aí, é alto também, né? É uma coisa que passa na cabeça dessas pessoas, hein? Mas é isso, bem lembrado. Bom, a gente vai encerrando o primeiro bloco do programa por aqui. Vamos para um rápido intervalo. No segundo bloco, vamos falar de Donald Trump e eleições americanas. Já voltamos.
De Valdemar Costa Neto, ninguém espere ouvir digressões programáticas, menção a políticas públicas ou opiniões sobre projetos de lei em curso. Ao longo de 6 mandatos, ele aprovou apenas 3. Emergência climática? Não é com ele. Violência urbana, criminalidade em alta? Idem. Desigualdade social, miséria, racismo? Nada. Para o presidente do PL, o que de fato interessa na política são os bastidores e os números envolvidos, a começar pelo número de deputados do seu partido. Esse é um trecho do perfil de Valdemar Costa Neto, assinado pela repórter Thaís Oyama, na revista Piauí de junho. Assinante Piauí lê esse e outros textos com exclusividade. Saiba mais em revistapiauí.com.br. Muito bem, estamos de volta. Marina, vamos começar com você. A gente está aí nas semanas subsequentes à condenação do Trump. Vamos começar por aí, então. Em que medida você acha que isso pode afetar ou em que medida isso vai ser a questão decisiva ou que vai ter peso no processo eleitoral? Como é que você está vendo isso? Fernando, numa eleição presidencial americana como essa desse ano, com tantos fatos inéditos, sem precedente, nunca antes na história daquele país, é difícil a gente prever qual é o efeito sobre o eleitorado americano de uma coisa que nunca aconteceu antes, né? A gente tem algumas pistas de algumas pesquisas que foram feitas antes da condenação. Então, tem uma pesquisa da ABC News em abril que dizia que 16% dos apoiadores do Trump diziam que poderiam rever o voto no Trump caso ele fosse condenado, mas a gente tem também várias pesquisas posteriores, né, à condenação que não mexeram muito. A gente tem hoje um quadro de empate técnico, né, entre Trump e Biden, mais ou menos 40% ali cada um, mas o Trump tendo um desempenho um pouco melhor em alguns estados decisivos. Mas a grande questão que a gente precisa olhar é o quanto a condenação do Trump é capaz de desmobilizar eleitores, porque a eleição nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, o voto não é obrigatório. Então, ganha a eleição nos Estados Unidos quem mobilizar mais gente, quem animar mais gente para sair, né? Então, se um eleitor do Trump resolver que não se anima mais tanto em votar no primeiro ex-presidente americano condenado por um crime, isso já ajuda o Biden. Ele não precisa votar no Biden, ele precisa apenas não sair para votar. Então, eu acho que é uma análise ainda difícil de ser feita, exatamente porque é um fato inédito, mas que a gente precisa olhar principalmente para o eleitor do meio, né, que não é o eleitor nem democrata, nem o republicano, é aquele eleitor que ora vota num partido, ora no outro, ver se esse eleitor vai desistir de sair para votar no Trump porque agora ele é condenado. Mas numa eleição tão disputada, tão polarizada, em que a diferença pode ser 2%, menos, uma diferença muito pequena, qualquer desequilíbrio pode ser crucial, né? Então, acho que tem que acompanhar isso de perto. Existe também uma preocupação com abstenção ou desmobilização do lado do Biden. Democrata também não tem muita razão para estar animado, né? Não tem muita razão para estar animado, principalmente por conta da política de guerra, de apoio a Israel na guerra em Gaza e de apoio à Ucrânia na guerra da Ucrânia. Os progressistas, os democratas mais jovens principalmente, estão muito chateados, para dizer o mínimo, com o Biden por conta disso. E aí tem um fator bem importante na eleição americana, que é o seguinte: esses jovens progressistas ou ativistas, eles também são considerados os animadores da reta final, que é a galera ali que 4, 5 dias antes da eleição começa a falar: escuta, você vai votar? Eu te levo. É aquele pessoal que vai agitando a comunidade, o bairro mesmo, amigo de amigo, para convencer essas pessoas a irem votar. Se essas pessoas estiverem desanimadas, e no momento elas estão, né, ativistas e jovens progressistas, isso também é um peso grande ali pro lado do Biden, né? Mas eu não acho que a
condenação do Trump vai ser uma questão central para a eleição americana, né? Eu acho que as questões centrais, elas vão girar ali em economia, como sempre, imigração e essa questão da guerra, e inclusive nesse sentido que a gente acabou de falar, que isso impacta bastante o Biden no lado do eleitorado mais jovem e mais progressista, e até em eleitorado, por exemplo, em Michigan, que é um estado muito importante para a eleição americana, um estado-chave. O Biden ganhou lá em 2020, mas o Trump ganhou ali em 2016, então a gente precisa ver o que vai acontecer esse ano. E Michigan tem a 5ª maior população islâmica dentro dos Estados Unidos. 250 mil pessoas, né? Que, de novo, numa eleição muito apertada, pode desequilibrar, né? Então, vejo um pouco nesse sentido. Essa condenação pode impactar, claro, mas não vai ser o tema central. Economia e migração e guerra é o que está pegando hoje nos Estados Unidos. Perfeito. Celso, põe a sua colher nessa discussão, que você também acompanha a eleição americana, que eu sei. Pô, até difícil o que eu vou acrescentar, o camarada falou, mas vamos lá. Bom, a eleição americana é uma espécie de carnaval da ciência política, né? Porque é um país que faz um número absurdamente grande de pesquisas, tem os melhores departamentos de ciência política do mundo, os estatísticos de maior qualidade. Então, para quem gosta dessas coisas, é interessante de acompanhar, né? O site 538, do Nate Silver, que é famoso por suas projeções estatísticas de eleição e de esporte, no momento, o modelo estatístico que eles fazem está dando empate técnico com uma pequena vantagem para o Biden. Está dando 52% de chance do Biden ganhar e 48% do Trump. Mas o que eles estão fazendo aqui? O modelo estatístico dele combina muita coisa, por isso que o cientista político gosta desses negócios. 2 tipos de coisa principais. Combina pesquisas eleitorais e o que eles chamam de fundamentos. Porque todo mundo sabe que assim, as eleições são claramente influenciadas pelo estado da economia, se o cara está concorrendo à reeleição ou não. Isso tudo é mais do que comprovado pelos estudos históricos, etc., que essas coisas influenciam a eleição. E o modelo deles bota para correr dentro, em certos termos, as pesquisas e os fundamentos, e você vê o que sai no final. Quando você vai chegando perto da eleição, a pesquisa tem mais peso preditivo, entendeu? Assim, porque as pessoas estão pensando mais a sério em quem votar, né? Enfim, entendeu? E dá menos tempo de mudar de opinião, naturalmente. Mas nesse momento aqui, historicamente, nesse momento, os fundamentos têm muita importância. Se você olhar pelas pesquisas, eles cravariam o Trump, mas se você jogar a situação da economia, essas outras coisas todas... Isso é o que você chama de fundamentos. Não, o fundamento seria a economia, o fato que o Biden está concorrendo à reeleição. Os presidentes americanos, em geral, se reelegem, né? O Trump foi meio excepcional nesse sentido. Então, assim, no momento, eles estão dando empate, com uma pequena vantagem para o Biden no momento, que eles mesmos dizem, se entrar aí umas 3 pesquisas diferentes, na próxima rodada já dá o Trump com pequena vantagem. Enfim, o quadro geral é de equilíbrio. E a maioria dos cientistas políticos que eu acompanho dizem isso mesmo que a Mariana falou. A abstenção pode ser absolutamente decisiva. Então você vai ter que saber o que vai ter mais. Republicanos que não querem votar no Trump porque ele foi condenado na justiça. Mulheres que antes votavam de republicanos, mas eram a favor do aborto legal. Como bem disse a Marina, elas podem não votar no Biden, mas podem ficar em casa, né? No dia da eleição. Eleição americana tem um negócio particularmente bizarro, que não é feriado, né? Que eu acho um negócio absolutamente surreal. Quer dizer, assim, é uma terça, né? E sem ser feriado. É um dia normal de trabalho. Exato. Você tem que sair do trabalho e ir lá votar. E, por outro lado, enfim, jovens que estão incomodados com a guerra em Gaza, etc. A gente aqui no Brasil tem que acompanhar esse processo tão nervosos como nós estamos no momento, porque é mais ou menos sabido que quando o Bolsonaro tentou um golpe depois de perder a eleição, uma das coisas que manteve os militares dentro dos quartéis foi a falta de apoio americano. Ficou bastante claro que os Estados Unidos não apoiariam o golpe. Se você pegar o pronunciamento do Mourão à nação, que veja como a vida já foi mais deprimente, né? Teve um pronunciamento do Mourão em cadeia nacional, que ele teve que fazer porque o Bolsonaro fugiu para Disney no final de 2022 para ter seu dia de princesa. No pronunciamento do Mourão ele fala, gente, tem gente pedindo coisas, aventuras e tais que jamais teriam apoio internacional e tal. Então, os militares em especial usavam isso como justificativa para os golpistas, dizendo assim, não, se a gente fizer isso não vai ter apoio nenhum e tal. Eu tenho muito pouca dúvida que o Trump teria apoiado o golpe do Bolsonaro. E os golpistas estão animadíssimos com a vitória do Trump. Você vê essas viagens do Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos, aquelas coisas que eles foram lá no Congresso. Eles sabem que isso foi um fator e estão trabalhando para que na próxima tentativa eles encontrem um cenário internacional mais favorável
favorável. E talvez encontre, porque tem uma possibilidade real do Brasil ficar cercado pelo Trump nos Estados Unidos, o Milei na Argentina e o Cast no Chile. Não necessariamente. Exato. Não é óbvio que algum desses caras vai, sei lá, financiar um golpe ou alguma coisa dessa. Mas não é preciso que aconteça isso. Se acontecer uma tentativa de virada de mesa, eles vão fazer alguma coisa, entendeu? Porque talvez para os golpistas seja suficiente que não façam, entendeu? Por exemplo, se tivesse o golpe do Bolsonaro com o Fernandes na presidência da Argentina, a Argentina travava as relações dela com o Brasil na hora, entendeu? O Milei faria isso? Duvido, sinceramente. Se o golpe do Bolsonaro tivesse dado certo, o Biden ia botar sanções contra o Brasil na hora. O Trump vai fazer isso? Sinceramente, duvido. Né? Então, assim, é uma eleição americana que é especialmente importante para a política interna brasileira. Os bolsonaristas estão jogando muitas fichas nessa conquista de apoio internacional, por isso que eles recrutaram lá o Elon Musk para falar aquelas barbaridades que ele falou. Foram ao Congresso lá falar uns negócios completamente ensandecidos lá sobre a situação política no Brasil. Aquele Paulo Figueiredo, que é o herdeiro do golpe passado e que está lá nos Estados Unidos, depois de ter sido pego pela Federal organizando o golpe mais recente. Seu amigo da Jovem Pan. Exato. Uma parlamentar americana perguntou para ele, a propósito, qual a sua opinião sobre a ditadura militar? Ele disse, não sei por que isso seria relevante, né? Não sei o que isso tem a ver com o assunto, entendeu? Ela, obviamente, sabia que ele era o neto do Figueiredo. Então, enfim, essa eleição americana não é só um hobby para os cientistas políticos que gostam muito de pesquisa e modelo estatístico, não, entendeu? A gente tem muito mais coisas em jogo para a gente dessa vez do que nas últimas. Muito bom. Marina. Assino com o relator. Pô, a Marina ia falando, eu ia marcando aqui, já tá dito. Porra. A direita local tá tão animada que essa semana houve um jantar. Primeiro uma homenagem na Assembleia, né, pro Campos Neto, e depois um jantar para ele. O jantar que o Tarcísio ofereceu, ele saiu já como ministro da Fazenda do governo Tarcísio. Eles estão tão animados que Tarcísio já está eleito em 2026. Estão nesse nível. E é evidente que a eleição americana vai ter peso nisso tudo. Boa, então a gente encerra o segundo bloco do programa por aqui. Vamos para o intervalo, né, direção? Vamos para o intervalo. Na volta, a gente está com Marcos Nobre. Vamos discutir o que vem depois do neoliberalismo e como é que o governo Lula se posiciona diante disso. Já voltamos. Está chegando a terceira edição da Feira do Livro, festival literário que reúne alguns dos principais autores brasileiros e internacionais em 9 dias de programação com debates gratuitos, oficinas de atividades, livros e muito mais. De 29 de junho a 7 de julho, na Praça Charles Miller, Pacaembu, São Paulo. Venha ocupar a praça pública com a gente. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451 da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Muito bem, estamos de volta e agora no terceiro bloco com a presença do Marcos Nobre. A gente vai começar a discussão, começar o bloco a partir do texto que ele publicou na Piauí deste mês, conforme eu disse. Marcos, é um texto que tem muitas entradas, é um texto denso, como eu mesmo disse para você. Eu acho que dá para a gente começar a partir da caracterização que você faz das forças em oposição que prevalecem hoje na política, que você chama a direita sem medo, que é a direita que namora com a extrema-direita ou se confunde com ela, né? A gente tem no Brasil encarnada no bolsonarismo e ela é um fenômeno em escala global. E em oposição a ela, o que você chama de novo progressismo. E você diz que esse novo progressismo pretende reformar o liberalismo livrando-se das suas versões mais extremistas, ou seja, o que vem depois do neoliberalismo não é alguma coisa muito promissora, e a gente não sabe exatamente o que é. Então, vamos começar pelo Brasil, encarnando essas forças que você identificou no seu texto a partir da política brasileira. Eu acho que isso dá um pontapé inicial para a nossa conversa. Bem-vindo. Obrigado, sem dúvida. Quando a gente pensa na eleição de 2022... todo mundo há de lembrar que se diz que se formou uma frente ampla em torno da candidatura Lula. Essa é uma característica do novo progressismo. O progressismo é uma maneira de organizar um dos campos da política em que quadros originários da esquerda fazem uma proposta a quadros da direita tradicional para fazer uma aliança. E fazer uma aliança contra quem?
contra a parte da direita tradicional que resolveu se aliar à extrema-direita. Então, esse é um fenômeno que não é só brasileiro, é um fenômeno mundial. Isso significa que, para você fazer esse novo progressismo, essa frente ampla, você precisa negociar suas posições internamente dentro desse campo do novo progressismo, certo? E é alguma coisa que o Celso chamou a atenção desde o dia seguinte da eleição de 22. Ele falou, olha, o PT vai precisar ficar parecido com o PMDB da década de 1980, porque vai precisar liderar o país de maneira semelhante àquela que o PMDB liderou o país na transição democrática, porque, de fato, a nossa democracia está em risco. Quando a democracia está em risco, todo mundo que não quer que ela termine tem que se juntar, certo? Então, eu não sei se eu falsifico, Celso, o que você falou, mas é assim que eu entendi, e é uma posição com a qual não só eu concordo, mas que eu acho que tem que ser dita no debate público, porque a minha impressão, eu não sei qual é a de vocês, é a de que o governo Lula ainda não entendeu isso, né? Tanto é que a pequena frente ampla que se formou na eleição de 2022 está abandonando. Pequena frente ampla já é uma contradição nos termos, mas é bom para caracterizar, né? A frente ampla quase se dissolveu no dia seguinte, né? Ou não tirou consequências dela própria. Isso, que na verdade ela tinha que ter sido reforçada. E reforçada em que sentido? Você tem que negociar um novo programa, né? Ou seja, como manter a democracia em condições de ameaça da democracia. E uma coisa nova em relação a 100 anos atrás, em 100 anos atrás a gente teve uma coisa parecida, certo? A gente tinha fascismo e nazismo de um lado, você tinha democracias do outro, que tinha também uma alternativa pós-capitalista, que era a União Soviética, que não existe agora. Mas, de qualquer maneira, está colocado o problema, com a seguinte diferença. A extrema-direita hoje fala em nome da democracia. Lá na década de 1920, 1930, tinha um discurso abertamente contra a democracia, como se a democracia fosse realmente o problema. Hoje não. Hoje até a extrema-direita se diz democrata. Então é muito mais perigoso ainda. E isso é um problema gigante para o Brasil, porque uma das características desse novo progressismo é justamente apoiar com todas as suas forças a transição ecológica, a transição energética. Tá certo? E nós estamos numa situação, o Brasil como essa potência verde que pode ser, em que do outro lado, do lado da direita, sem medo de se aliar à extrema-direita, você tem a ideia de que você pode explorar recursos naturais como se não houvesse amanhã. Você fala, bom, então é simples, é só pegar o programa do novo progressismo e aplicar. Fala, não. Porque a situação do Brasil é uma situação de dependência. Se a gente não explorar minério, se a gente não explorar o petróleo, se a gente não for explorar soja e tudo isso, a gente não consegue manter o mínimo de estado social que a gente tem. E isso significa que se você fizer a opção por não fazer essa exploração, a extrema-direita vai ganhar a eleição, vai explorar os recursos naturais desse país como se não houvesse amanhã e vai tirar benefício eleitoral disso. Então, a nossa situação é o que eu chamo de uma armadilha neoextrativista. Muito difícil de sair pelos próprios cabelos, sabe? Da gente sair dessa armadilha. Porque você tem que lutar contra a extrema-direita no campo nacional. E, ao mesmo tempo, do ponto de vista global, você tinha que estar já fazendo uma transição ecológica muito importante. E você não consegue fazer uma coisa porque a outra te impede, sabe? Então, a nossa situação estrutural é muito complicada. Mas, se o novo progressismo não vencer nos campos nacionais, o que a história nos ensina de 100 anos atrás é que nós vamos para a guerra. Porque a vitória do fascismo e do nazismo significou a ida para a guerra. Tá certo? Então, assim, a nossa tarefa, além de defender a democracia, é defender a paz. As duas coisas estão muito conectadas, sabe? E nós precisamos fazer isso de uma maneira consciente e metódica, sabe? É muito importante. E aí o governo Lula tem um papel fundamental nisso, sabe? O Celso escreveu um livro inteiro sobre o PT, né? Então, o PT foi criado para ser ofensivo, para fazer transformações sociais profundas. Não foi um partido criado para defender o que existe. Só que essa é a missão histórica do PT.
é defender o que a gente tem. Agora essa é a missão histórica. Então, assim, eu sei que é muito, muito ruim para uma pessoa que vive no Brasil, com a miséria que a gente tem, com as desigualdades que a gente tem, virar e falar assim, não, como é que eu vou me aliar com essa direita? Como é que eu vou abrir mão da parte ofensiva do meu programa político? Sim, a correlação de forças é isso. História é isso. É você dizer, olha, esse é o momento que te foi dado viver. E você tem que fazer o que é mais importante, que é defender a democracia para defender a paz, sabe? Deixa eu colocar o Celso na conversa, já que o nome dele... O nome e o livro foram mencionados já. Celso, estamos de acordo? Não, é isso mesmo. Em primeiro lugar, parabéns ao Marcos pelo artigo. Achei muito interessante mesmo. E assim, achei bacana a gente voltar a discutir grandes coisas, né? Falar de grande política, etc. Uma primeira coisa que eu queria dizer é a seguinte, essa coisa que você fala da extrema-direita se dizer democrática, né? De dizer que não, no fundo eu estou defendendo a liberdade de expressão, etc. Eu sempre que eu vejo isso, eu lembro da história do socialismo no nome do nazismo. O nome do partido nazista era Partido Nacional Socialista. E o nazismo, obviamente, nunca foi socialista. Inclusive, para quem tiver interesse, o nazismo tinha um programa de privatização bastante desenvolvido. Mas isso me reforça muito a ideia que o Hobsbawm fala isso na Era dos Extremos, que não é para você comparar com o marxismo, que são os caras que têm um programa super detalhado, que tenta ser uma filosofia. O fascismo tem um lado anti-intelectual forte, né? Que faz com que eles possam pegar essas palavras, possam pegar esses rótulos, usar enquanto for o interesse deles, fazer o contrário no dia seguinte e segue a vida. Então, assim, por exemplo, você pega os mesmos caras que estavam numa semana defendendo o Elon Musk, dizendo, não, é isso mesmo, cara, tem que poder defender o fascismo, qualquer coisa que você queira, tem que ter liberdade de expressão absoluta. Cara, uma semana depois teve aqueles protestos lá contra a guerra em Gaza, nos Estados Unidos, e esses mesmos caras estavam em rede social dizendo que não, tinha que prender aqueles caras mesmo, que estavam defendendo lá os palestinos, etc. Isso não é um grande drama pros caras, assim, entendeu? Porque eles têm esse aspecto meio irracionalista mesmo, um aspecto meio anti-intelectual, assim. Eles acham até charmoso você não ser coerente em termos conceituais, entendeu? Agora, eu concordo inteiramente com o que você falou, não tenho absolutamente nenhuma ressalva a isso que você disse. Agora, eu queria puxar alguns temas do seu artigo. Essa ideia que você trouxe do neoextrativismo, eu acho muito interessante. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa pensar mesmo. Agora, eu estava pensando aqui, tentando ligar isso um pouco com uma outra ideia, que é a ideia do Matias Alencastro, que é aquela do grande centro-oeste. No segundo turno da eleição de 2022, ele escreveu uma coluna muito boa dizendo o Lula, para ganhar, precisa conversar com o grande centro-oeste. Não só com as áreas de agronegócio, mas todo esse interior que foi meio culturalmente colonizado pelo agronegócio e que uma cultura que, inclusive, chega nas grandes cidades de boa parte dos estados brasileiros, né? E o Matias chama atenção para um troço interessante, que o que favoreceu a ascensão do grande centro-oeste foi o desenvolvimento da China, né? Com a sua demanda por commodities, que acabou trazendo esse fortalecimento inteiro do agronegócio brasileiro. Mas aí, com base nisso, eu estava pensando, você está comentando agora justamente um momento de desglobalização, né? Um momento de crise do neoliberalismo, que existe mesmo, é isso mesmo que você disse. Mas será que esse pessoal do extrativismo sobrevive nesse contexto? Se começar a subir barreira tarifária, se a China virar um bloco e a gente ficar preso no outro, enfim, será que esse pessoal sobrevive? Porque eu me lembro, por exemplo, o bolsonarismo era anti-China pra caramba, mas eles nunca se meteram a engraçado, porque o pessoal do agronegócio dizia, fica quietinho aí, filho, entendeu? Esses aí moderavam o Bolsonaro quando precisava, entendeu? Esses tinham... Não os generais, Não, aqueles ali não moderavam ninguém. Mas a turma do agronegócio, aparentemente, tinha muito mais controle sobre o cara. Mas eu fico pensando nisso, será que isso sobrevive se houver essa reversão do processo de globalização? Celso, aí é o seguinte, o processo de desglobalização vai se dar de que maneira? Existe um projeto dos Estados Unidos, mas não é um projeto dos Estados Unidos, é um projeto do governo Biden, de fazer relações comerciais apenas com quem for fiel, com quem for amigo. É o friendshoring, né? Eles inventaram essa expressão friendshoring. Que talvez seja legal explicar rapidinho aqui, é um incentivo dos Estados Unidos para que empresas que saem dos Estados Unidos em busca de mão de obra barata, em vez dos caras irem para a China, eles vão, por exemplo, para a América Central, entendeu? Para um lugar ainda na órbita política dos Estados Unidos. Exatamente. Só que, como eu digo no artigo, isso é para quem pode escolher seus amigos, né? Então, a gente não pode escolher amigo, a gente não tem isso. Então, os Estados Unidos podem, desde o governo Trump, aliás, né? É uma continuidade na política. Os Estados Unidos se deram conta de que eles passaram 15 anos combatendo o tal do terrorismo, e enquanto eles fizeram isso, a China virou a China, e a China se militarizou, a Rússia também, e eles estão vendo agora a consequência. Então fala, bom, peraí, agora a gente precisa formar de novo um bloco, e a China não está nesse bloco. Todo mundo contra a China e a Rússia. Nesse contexto, o Brasil não tem bala, literalmente, para poder se separar da China. Ao mesmo tempo, o que você falou, Celso, é super importante a história do Bolsonaro ficar falando do vírus chinês, da China isso, da China daquilo, mas, de fato, continuou o comércio do mesmo jeito.
que é o que vai acontecer se a extrema-direita voltar ao poder, tá certo? Então, pode o Trump ganhar e tudo, pode levantar a barreira tarifária, etc., mas o Brasil só vai se desacoplar da China, porque esse é o termo que se usa, se os Estados Unidos oferecerem o mercado deles ou a Europa. A gente viu que deu muito errado o acordo Mercosul-Europa, certo? Então, assim, nós estamos numa situação em que, no nível nacional, tem uma disputa entre o novo progressismo e a direita sem medo de se aliar à extrema-direita, em todos os lugares que ainda tem democracia. Só que no nível geopolítico, não são dois blocos. Então, você tem um descasamento entre a situação nacional e a situação global. Então você vê que a gente não consegue fazer acordo global de nada, tá certo? E o Brasil fica o tempo inteiro, uma hora acena para a China e a outra hora acena para os Estados Unidos. E não tem o que fazer, porque já mesmo antes da crise de 2008, em que ficou claro que o neoliberalismo estava em crise, já seria necessário reformar as instituições internacionais para incluir o peso da China e da Índia, porque é uma coisa gigantesca, já teria sido necessário, agora é muito mais necessário ainda. E só um esforço global vai ser capaz de produzir o crédito necessário, as condições tecnológicas necessárias para a gente fazer uma transição ecológica. Então, nós temos tantas urgências simultâneas, né? Você tem que defender a democracia, defender a paz, defender o planeta de se extinguir, certo? E essas coisas não estão caminhando juntas. Todo mundo fala é uma policrise, né? São muitas crises simultâneas, superpostas e tal. Só que elas não estão caminhando para uma convergência de blocos, certo? Então, assim, eu não tenho um bloco da China e um outro bloco dos Estados Unidos. Não se formou isso. E as disputas nacionais entre o novo progressismo e a direita sem medo estão preocupadas com a disputa nacional. Não estão preocupadas com o nível global e não conseguem fazer o bloco que vai fazer o planeta sobreviver, certo? Então, nós temos não só a eleição do Trump, mas antes disso a gente tem eleição na França, antecipada, eleições legislativas. O Macron resolveu, como se diria no pôquer, né? O Macron, o presidente francês, dá o all-in, hipotecou tudo, né? Hipotecou a casa, as calças, o mandato dele, tá certo? Explica um pouco isso, eleição no Parlamento Europeu. Teve a eleição no Parlamento Europeu, a extrema-direita teve um crescimento extraordinário, a extrema-direita já governa a Itália, já governa a Hungria e vai ter eleição presidencial francesa em 2027. E o Macron, que é o presidente, portanto tem mais 3 anos de mandato, resolveu dissolver o Congresso e convocar novas eleições. E isso é arriscadíssimo. Ele está colocando em risco os próximos 3 anos da vida francesa. Mas não é só da França que ele está colocando em causa, porque se a França vai para o caos e se elege a extrema-direita, é a Europa toda que pode cair. Se a França cai, pode cair a Espanha, pode cair a Alemanha. E daí, a estratégia da extrema-direita de tomar a União Europeia por dentro se viabiliza. Claro que tem diferenças entre a extrema-direita dos Estados Unidos com o Trump e a extrema-direita europeia. A extrema-direita europeia é dividida em 2 correntes, né? E essas 2 correntes não necessariamente conversam com a extrema-direita dos Estados Unidos. Então, assim, eles também não conseguem, uma articulação global de verdade. Eles estão conectados, e é muito importante. Mas eles também não formaram um bloco ainda. Só que se eles tomam todos esses países, eles podem formar um bloco. Se eles formarem um bloco, vai ser muito difícil a gente conseguir segurar a democracia, né? E, com isso, segurar a paz e conseguir uma transição ecológica que preserve o planeta, que preserve a vida nossa e a vida das pessoas que vão viver aqui depois da gente, né? Isso que eu acho que é o mais grave. Então, quando você olha nessa perspectiva global, a tarefa do governo Lula é uma tarefa muito pesada e muito importante. E eu acho que é preciso ter clareza nesse momento do tamanho dessa tarefa, porque se você olha a situação no Congresso, se você olha do ponto de vista dos embates públicos, o governo Lula está num estado de fragilidade muito preocupante. E ele precisa reconstruir o seu governo. Esse governo precisa ser reconstruído. E ele não vai ser reconstruído tirando gente do governo e jogando gente da direita ainda democrática para fora do barco, certo? É aquela coisa que eu falo. Depois do governo Temer, ali no governo Bolsonaro, a direita brasileira, que no caso é o Centrão, né? O Centrão é a nossa direita, ela se dividiu entre uma direita temerosa e uma direita temerária, certo? Para homenagear o Temer. A temerária é a que foi se aliar ao bolsonarismo, e a temerosa é aquela que foi, desde a eleição, se aliar ao Lula.
Mas ela se aliou ao Lula com a expectativa de uma negociação de programa, certo? E aí o Celso mencionou o Centro-Oeste, que é super importante. O que aconteceu? O agro, ele é o resultado direto de 40 anos de neoliberalismo. Porque se a ideia é a de que você só vai produzir no seu país aquilo que você produzir de maneira mais eficiente, é evidente que a indústria brasileira não vai conseguir competir. Mas o agronegócio vai conseguir competir. Então você acaba com a indústria e você põe o agronegócio. Se você for olhar a curva da participação no PIB, a curva se inverte nesses 40 anos. A posição de dominância da indústria se torna a posição de dominância do agronegócio. E a luta do agronegócio como força política é para manter esse poder político conquistado, do qual eles não vão abrir mão. E o que o Celso disse é essencial. Quer dizer, não é só um poder econômico, é uma cultura que vem junto com isso. Existe uma cultura do agro, né? Existe também uma cultura espalhada pelo Brasil, é isso que eu quero dizer, e acho que foi isso que o Celso quis dizer. Então, nós temos... do Matias, né? Isso, do Matias. Então, se a gente pensa nesses termos, quando o Celso diz, olha, tem que conversar com esse Centro-Oeste ampliado, você tem que conversar para dizer, olha, eu tenho aqui uma alternativa para você, em que você não vai perder poder, tá? Você vai ter que dizer para a parte que ainda topa essa negociação, o agro não vai perder poder, tá? Mas eu vou te dar, além disso, uma transição ecológica que vai garantir o seu futuro. Eu vou produzir uma industrialização que não vai produzir tantos empregos quanto a industrialização anterior brasileira, mas que ela vai ser fundamental para a gente desenvolver tecnologia, para a gente poder ter condições de implementar os programas sociais tão fundamentais para a gente. Então, assim, precisa ter uma negociação. Por quê? Porque está acontecendo uma negociação, uma coalizão do agro, das comunidades evangélicas, de forças de segurança, de partes importantes do mercado financeiro, de setores amplos do sistema político. Tá tendo essa negociação, eles estão fazendo um programa, eles vão ter candidatura em 2026. Já tem até ministro da Fazenda. Já tem até ministro da Fazenda. Então, vejam, o momento é esse. Você tem que começar a costurar um programa novo do novo progressismo brasileiro. Como eles estão costurando o da direita sem medo, sabe? Você tem que fazer isso. E você acha que tem gente do outro lado a fim de conversar sobre isso no agronegócio, por exemplo? Já houve isso já existiu. Mas você acha que depois que o Bolsonaro entregou para eles absolutamente tudo que eles queriam? Eu acho que tem uma diferença importante, Celso, que é a seguinte. Evidentemente que os governos petistas entregaram para o agronegócio tudo que o agronegócio pediu, certo? Isso faz parte da nossa armadilha neoextrativista. Tem que entregar para poder fazer política social, certo? Senão você não consegue fazer a política social que você precisa. Essa é a nossa armadilha. Mas, lá atrás, era um pouco assim, vocês cuidam do setor de vocês. Então eu entrego para vocês o setor de vocês. O que o agronegócio está dizendo agora é, eu quero dirigir este país. Esse fazendão é nosso. Esse fazendão é nosso, tá certo? Então, assim, existe ainda fraturas dentro dessa coalizão que podem ser exploradas? Não sei, Celso. Mas, assim, eu não estou vendo ninguém explorar as fraturas. Por quê? Porque o PT continua raciocinando como nos anos 2000. Nos anos 2000 era o quê? Entrega o que eles querem e pronto. Não, eles não querem só a política setorial. Eles querem mandar no país. E se você não negociar com a parte que se dispuser a negociar, e se dispuser a negociar é o seguinte, a gente acha no fundo que o Lula vai ganhar porque ele é presidente, sai com vantagem e tal, eu vou grudar nesse cara, certo? Não estou falando de nada muito transcendental. É só isso. Agora, veja, se não tem essa disposição, daí fica aquele negócio, o PT não sabe conversar com as comunidades evangélicas e tal, não sei o quê. Veja, as comunidades evangélicas, elas não querem que você entregue para elas a administração setorial da coisa. Não é só assim, tira o imposto da igreja. Não é isso, os caras querem mandar. Aí você falou assim, mandar tudo não dá, mas vamos negociar um programa em que você se sinta contemplado numa coalizão. Então, assim, aquilo que você falou, Celso, logo depois de 22, do PMDB, é muito importante, porque ali a gente fez, de fato, uma coalizão e foi negociado um programa. Não era assim, eu vou te entregar a política que você quer. Não, o cara quer participar da decisão do programa. Então, assim, esse governo está disposto a isso? Eu acho que não. E... O que você acha que poderia estar cedendo mais? Tem algum setor no governo que você acha que não está sendo ouvido? Tem alguma política que poderia ser implementada? Tem gente demais do PT no ministério? Qual é a sua avaliação? Não, então, Celso, tem duas coisas diferentes aqui que a gente está misturando, podemos dar uma separada. Primeiro, uma coisa é negociação no Congresso, isso é uma coisa.
A outra negociação é a negociação de uma coalizão política, que isso é social, tá certo? E aí o que acontece? Não se trata de ceder coisas. Se trata de trazer a pessoa para a mesa e dizer você vai participar da construção de um programa, mas de verdade. Não é aquela conversa de eu te ponho na mesa, te ponho no conselhão, sei lá onde, e depois te dou o que você quer lá e volta para tua terra. Entendeu? Não. A pessoa tem uma opinião. A pessoa tem uma visão do que seja o país e você tem que negociar com ela. Você fala, mas isso é inegociável, porque como é que eu vou negociar com essa pessoa? Fala, sim, do outro lado tá a barbárie. Se essa pessoa está se dispondo a conversar contigo, se essa pessoa está se dispondo a negociar com você um programa político e você, sinceramente, está sentado para fazer isso, muda de figura a coisa. E o que eu acho? Eu acho que isso facilitaria uma negociação no Congresso, tá? E, então, eu inverteria as coisas, sabe, Celso? Não é começar pelo Congresso, que é o que eu acho que o PT faz o tempo todo. É começar por essas forças sociais, econômicas, políticas, que querem ser ouvidas e, mais do que isso, elas querem participar da decisão do que vai ser o programa. E se você não começar a construir o programa agora, você vai perder, certo? Então, eu não estou dizendo que seja fácil. Está longe de ser fácil. Muito longe de ser fácil. Mas, assim, é absolutamente urgente e necessário que a gente faça isso, porque já tem ministro do futuro governo de extrema-direita aí nomeado. Vocês já falaram aí, tudo que a jornal já fez editorial para dizer que esse programa é maravilhoso, e o Celso já demonstrou que ele não existe. A partir do meu quintalzinho, como é que a imprensa está se comportando entre o novo progressismo e a direita sem medo? Pulando uma perna em cada lado, com tendência para ficar na direita sem medo. É isso. Assim, no Brasil, toda vez que fala da extrema-direita fora do Brasil, o pessoal fica horrorizado. Sabe aquela coisa do Carlos Drummond de Andrade, da anedota búlgara? Que o sujeito caçava homens, alguém disse para ele que se caçavam andorinhas e borboletas e ele ficou horrorizado. Tá certo? É isso que é a situação brasileira. Quando a extrema-direita lá fora, fica horrorizada. Aqui dentro, só pessoas civilizadas, sim, normal. É isso mesmo. Bom, a gente termina assim em grande estilo, terceiro bloco do programa. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta para o Kinder Ovo. Já voltamos. Festival Sesc de Música de Câmara. Entre 6 e 16 de junho, artistas nacionais e internacionais apresentam a diversidade da música de câmara. Concertos e atividades formativas em unidades do Sesc na capital e interior. Festival Sesc de Música de Câmara. Confira a programação em sescsp.org.br/música de câmara. Realização Sesc São Paulo. Muito bem, estamos de volta. Vamos direto para o Kinder Ovo. Esse Kinder Ovo especial, diretora. Com a Marina Dias e com o Marcos Nobre também. Celso, apostos aí? Pode soltar, Mário. Assim, eu sempre falo, mais Brasil, menos Brasília é o sonho de país que eu tenho para mim. Onde deixa a gente fazer, se o governo não atrapalhar, Pablo Marçal? Tá demais. Roberto Justus. Acertou. Não acredito. Grande Celso! Grande Celso! Puxa vida, ganhou com uma quadra. Cara, eu joguei assim na... Não acredito. Cara, eu acho esse cara... Ex de Ticiane Pinheiro. Nossa. E Adriane Galisteu. F5 total. Cara, o melhor desse cara é quando ele, acho que foi na campanha de 2022, que ele escreveu um artigo na Folha dizendo que não seria candidato a presidente. E ninguém tinha pedido pra ele ser, sabe? Sensacional! E o cara falou, gente, olha só, eu quero manifestar aqui, eu sei que vocês estão pedindo, mas não vai dar pra eu ser candidato a presidente. Todo mundo quer isso. Quando o cara fala menos Brasília e mais Brasil, já me arrepio todo, saio correndo, que coisa boa não vi. Roberto Justus. Celso, o que você anda fazendo nas horas vagas, hein, Celso? Pois é, cara. Minhas escolhas de vida são altamente questionáveis. Então, oficialmente aqui quem fala é o empresário e ex-apresentador de TV Roberto Justus, em entrevista ao EsferaCast. Encerramos assim o Kinder Ovo, vamos para o Correio Elegante, a parte do programa que é feita por vocês. Muito bem, vou começar aqui com uma carta do Fábio Quinteiro, que escreveu o seguinte: sou fã do Foro desde 2018 e tenho junto com a minha companheira um ritual de escutar vocês sempre às sextas-feiras à noite, regados por uma garrafa de vinho. Disseminei o Foro em Pelotas, Rio Grande do Sul, passando por São Paulo e Ribeirão Preto, até Bragança, no Pará, onde moramos hoje e seguimos rigorosamente o ritual das sextas-feiras. Costumo me declarar o catequista do Foro, induzindo umas 15 pessoas a começarem a escutar o podcast. Uma delas é minha irmã, Fabiana,
que pela primeira vez em 5 anos vem me visitar no Pará. Toda semana eu e ela discutimos os episódios e competimos no Kinder Ovo, onde somos terríveis. Isso, vocês estão comigo. Mas mesmo assim é uma ocasião super especial porque amo e admiro minha irmã e gostaria muito que esse correio fosse lido no próximo episódio, quando estaremos ouvindo o Foro juntos, viajando de Belém a Bragança. Um grande abraço a vocês todos e a produção incansável. Obrigado pela companhia. Um abraço para você, Fábio. Você e a sua irmã Fabiana, né? Valeu, Fábio. Valeu, Fabiana. Bora. A Renata Romolo mandou o seguinte. Graças ao Foro, meu namorado veio para o lado negro dos podcasts. E há 2 semanas ele parou o episódio para comentar. O Fernando não sabe o que está perdendo não sendo nosso amigo, porque temos piadas tão boas quanto as dele. É verdade. E atribua ao bom humor de todos os componentes do Foro a capacidade de falar tão bem de temas tão espinhosos e nos fazer rir mesmo quando há motivos para chorar. E já que não podemos sentar num bar com vocês e conversar sobre tudo, gostaria de agradecer a vocês por essas experiências e pedir um abraço amistoso para mim, Renata, e para o meu namorado, Sérgio. Obrigado. Abração, Renata. Abração, Sérgio. E vamos ver se sai esse chopp aí. Renata e Sérgio, abração. Bom, a gente encerra assim o programa de hoje. Se você gostou, não deixa de seguir e dar 5 stars pra gente no Spotify. Segue no Apple Podcast, na Amazon Music, favorita na Deezer ou se inscreva no YouTube. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A coordenação geral é da Evelyn Argenta, a direção é da Mari Faria, com produção e distribuição da Maria Júlia Vieira. O apoio de produção é da Bárbara Rubira, a checagem do programa é do Gilberto Porcidônio, a edição é da Evelyn Argenta, da Luísa Silvestrini e do Thiago Picado. A identidade visual é da Amanda Lopes. A finalização e mixagem foram feitas pelo João Jabassi e Luiz Rodrigues, do Pipoca Sound, que também são os intérpretes da nossa melodia tema. A coordenação digital é da Bia Ribeiro, da Emily Almeida e do Fábio Brizola. O programa de hoje foi gravado em vários lugares, no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro, no Estúdio Hertz, em Brasília, na minha casa em São Paulo e na casa do Marcos Nobre, em São Paulo também. Eu me despeço então, vou começar com você, Celso. Tchau, Celso. Tchau, Fernando. Tchau, Marcos. Tchau, Marina. Até a semana que vem, gente. Tchau, Marina. Obrigado pela participação especialíssima. Obrigada, gente. Um beijo pra todo mundo. E tchau, Marcos. Obrigado também pela participação especialíssima. Nossa, um grande prazer sempre falar com vocês. Obrigado pelo convite e parabéns aí pelo Foro. Um abração. Boa. É isso, gente. Uma ótima semana a todos e até a semana que vem.